Olá, que coisa boa te ver por aqui. A gente tá fazendo mais uma live, mais um encontro de reintegração. Que a gente vai juntando as nossas partes, a gente vai se acolhendo, a gente vai olhando para si com amor. Eu gosto de pensar numa imagem, né? Tem um cachorrinho aqui onde eu moro que ele me segue, né? E esse cachorrinho, quando ele me vê, ele balança o rabo, ele fica muito feliz. E aí, daqui a pouco ela começa a girar em torno do próprio rabo, porque ela acha que o rabo é externo a ela, né? Então, a gente também, às vezes, a gente luta contra partes nossas e perde muito tempo com isso, né? Perde energia psíquica, perde energia de vida, perde saúde até. E sai do nosso estado de presença, do aqui e do agora, de aproveitar essa vida, aproveitar nosso tempo, o tempo que é o tecido da nossa vida. Então, hoje vou tratar sobre o assunto da raiva, como ultrapassar a raiva. A raiva é algo que nos tira da amplidão, ela nos tira da presença. Ela é como se fosse um funil, né? Eu trouxe um funil para representar isso, vários funis aqui, né? Então, quando a gente tá com raiva, é como se a gente se reduzisse, né? Então, como se a gente fosse de um espaço maior para um espaço menor. E quando a gente tá nesse espaço menor, a gente não percebe que tá nesse espaço menor. A gente pode estar preso numa ideia, numa cela psíquica, mas a gente não consegue perceber isso. O nosso corpo todo se tensiona. O próprio corpo se torna uma prisão, porque ele fica todo tensionado. O lugar mais íntimo que a gente tem, que é o nosso corpo, ele se torna um lugar rígido. E a gente não percebe isso. Então, a primeira coisa, quando eu percebo a raiva, é eu perceber que eu estou numa prisão psíquica. Quando a gente está com raiva, parece que a gente está olhando as coisas com clareza. Parece que eu estou vendo a realidade como ela é. Mas na verdade não. Quando você está com raiva, você está totalmente cego. Boa tarde para quem está chegando. Quando você está com raiva, é como se você entrasse num estado de cegueira. Como se você perdesse a visão do amplo para um lugar estreito. Como esse funil aqui. Então você sai do amplo e vai para o estreito. Você parece que você está vendo a realidade, que você está certa, que parece que o que você está vendo é aquilo, não é. Tenho certeza que é isso, mas não. Você está perdendo a visão do todo. Então, como que isso acontece, né? Então, eu vou dar o caminho de como a gente perde a visão do todo. Então, primeira coisa que a gente faz, né? Então, para eu entrar num estado de raiva contra algo ou alguém, pensando contra alguém, primeiro eu vejo essa outra pessoa como externa a mim. Eu vejo ela como uma coisa fixa. Porque as pessoas elas estão mudando de momento a momento. A cada segundo você já mudou 1000 vezes. Suas células já se renovaram todas já. Você não é mais a mesma pessoa do que um segundo atrás. Mas quando a gente vai olhar no estado de raiva, a gente olha a gente como fixo e a outra pessoa como fixa também. Como se a gente fosse criados dois personagens. Cria-se dois personagens. Geralmente, quando a gente está com raiva, a gente enxerga as coisas por uma lente de um óculos dramático. É como se fosse um óculos que enxerga, geralmente, vítima e agressor. Então, eu enxergo a outra pessoa como agressora. Ou eu me enxergo como vítima. Ou eu me enxergo como salvadora e vejo o outro como agressor e vejo uma outra pessoa como vítima. Então, a primeira cegueira, que é como a gente entra na raiva, né?
como a gente entra nesse funil que a gente perde o estado de amplidão, a gente é sequestrado pela raiva. Então, o primeiro estágio é a gente criar esses personagens. Sem esses personagens não tem raiva. Não tem... Aqui até falaram de uma irritação, né? Mas não tô falando de uma irritação. Ou de você ficar bravo. Tô falando de você tá com raiva. Você tá num estado de dualidade. Então, para você criar essa dualidade, o primeiro funil que vai estreitar a mente vai ser essa ideia de que tem alguém que é externo a mim e que eu sou bem e outra pessoa é o mal. Que eu tô lúcida e outra pessoa tá imatura. Que eu sou certa e outra pessoa errada. Então você cria essa dualidade. Aí eu vejo outra pessoa como se ela fosse aquilo de fato. Aquela pessoa realmente ela é assim. Só que o que a gente não percebe, né? Porque como que é criado isso? Como que essa raiva ganha solidez, né? Vou pegar outros funis aqui que eu trouxe pra mostrar. Então a gente cria esse personagem, né? Aí como é que vai piorando a raiva, né? Tipo, a raiva ela vai sendo construída, ela vai piorando. Então, primeiro, a gente cria esses personagens. A gente cria essa ideia, não eu certo, outra pessoa errada. Eu salvador, outra pessoa agressor. Eu bem, outra pessoa mal. A gente cria esses personagens. Depois que a gente cria esses personagens, tem um estágio de cegueira. O que é essa cegueira? Eu vejo aquela pessoa só naquela faceta. Eu vejo aquela pessoa só daquela maneira. Então, por exemplo, se for um relacionamento anterior, a pessoa teve um relacionamento, um namoro, né? Enfim. Aí, quando você olha aquela pessoa, às vezes vem uma característica dela, ou algo que você lembra dela. Como, essa pessoa me traiu, ou essa pessoa, ela me manipulou, enfim, né? Aí você solidifica essa pessoa naquele personagem, naquela característica, e você não vê mais outras coisas. Você esquece totalmente. É como se eu pegasse e fizesse um vídeo. Imagina que eu pego um vídeo e eu edito o vídeo e pego só as piores partes da pessoa. Eu pego as piores partes e me fixo e dou um zoom. A gente tem um poder mental que a gente consegue dar mais nitidez para alguma coisa em específico. Então, se eu tô com raiva, eu posso dar um zoom naquele dia que aquela pessoa falou aquelas palavras que me agrediu. Aí eu dou um zoom naquelas palavras. Aquela pessoa me agrediu uma vez falando aquelas palavras. Mas as vezes que eu fiquei repetindo na minha cabeça e me agredindo, fui eu mesma, não foi a pessoa, entende? Então tem um estágio da raiva. Primeiro que eu crio esses personagens. Então crio eu bem, a pessoa mal. Eu salvador, a pessoa agressor. Depois, a outra... O que acontece? Existe uma cegueira, porque daí eu vou me fixar nas piores partes e eu vou ignorar o resto. Vocês entendem isso? É como se o resto sumisse. É como se todo o resto sumisse. Então, às vezes as pessoas têm relacionamentos amorosos, tem lá, sei lá, 20 anos. E aí você edita as piores partes dos últimos anos ali. E teve todo partes bonitas, cumplicidade, trocas, períodos de vida compartilhados que não se vê. Existe, então, esse segundo funil. Então, o primeiro funil é os personagens. Eu crio personagens. O segundo funil é a cegueira. Então, depois que eu fixo naquele personagem, eu não vejo mais outros. Depois que eu cravo, não, esse é o mal. E eu lembro, eu edito aquele vídeo, pego as piores partes daquela pessoa. Eu tenho um estágio de cegueira. Eu perco a visão do resto. Eu não consigo ver mais o resto. Eu não consigo ver mais os lados bons da pessoa. Até porque ela só tem lados ruins.
Então, quando você tá nesse estado de cegueira, você tem certeza que essa pessoa só tem lado ruim. Dora, você não conhece. Se você conhecesse esse traje, essa pessoa, você vê que essa pessoa não presta. Não existe isso. Essa coisa de mocinho e vilão, gente, é coisa de desenho animado. A gente é ser humano. A gente erra. E a gente tem coisa boa também. E as pessoas que a gente tá olhando, elas também, elas estão aprendendo, né? Então, mas na raiva a gente não vê isso. A gente não vê a pessoa como um ser humano que tá aprendendo. Como um ser humano imperfeito que nem eu. Não, aquela pessoa é um ser humano mais imperfeito. Todo mundo é imperfeito, mas esse ser humano é mais imperfeito ainda, né? Se vê dessa maneira, né? Então tem essa cegueira. Aí tem um outro funil, olha, ainda bem que eu tenho vários funis pra mostrar o acesso da raiva. Então, primeiro funil eu crio o personagem. Então, eu, Salvador, outra pessoa, agressor, né? O segundo funil, eu me fixo. Me fixo e vejo só o negativo da pessoa, eu crio uma cegueira, não vejo o resto. Aí o terceiro funil, você tá vendo que vai diminuindo a realidade, né? A realidade ela era ampla e vai ficando pequenininha, né? O terceiro funil é eu encontro referenciais que vão fortalecer o personagem que eu criei. Então, por exemplo, eu vou lembrar de memórias que vão fortalecer esse personagem. Então, eu vou lembrar de cenas, de coisas que a pessoa falou, de coisas que a pessoa não falou e devia ter falado. E vou lembrar de referenciais que vão me ajudar a fomentar essa raiva. Eu posso até pegar referenciais da minha história, da minha família, né? Então vamos supor, se essa raiva vem devido a uma rejeição, às vezes a pessoa se conecta com o sentimento de rejeição, com referenciais de rejeição, com as várias vezes que ela foi rejeitada, e aí ela vai crescendo essa raiva. Então se eu fosse ver, eu tô dando aqui o passo a passo de como que você constrói a raiva. Por quê? Pra gente conseguir desconstruir, né? Então primeiro, o jeito como a gente constrói é um personagem, cria um personagem. Então eu deixo de ser uma pluralidade de coisas e começa a ser eu, a parte boa, e outra pessoa a parte ruim. Então já fixei, já emoldurei, né? Coloquei numa forma. Sendo que a gente é amplo, gente, a gente é muito amplo. E aí a segunda parte é uma cegueira. Então depois que eu crio esses personagens, que eu sou a pessoa maravilhosa e a outra pessoa é uma pessoa burra, uma pessoa má, né? Depois que eu crio isso, tem uma cegueira, eu não vejo outras coisas. E aí, o que acontece? Aí para fomentar mais a raiva, eu tenho referenciais, então eu vou buscar na minha história referenciais. Aqui eu trouxe da rejeição, que a rejeição dá muita raiva, gente. A rejeição, ela gera muita raiva. Então, se a gente entra em contato com histórias de rejeição, com memórias de rejeição, isso vai fomentando, né? Deixa eu ver o que o pessoal está trazendo aqui. Começa a ver de novo o movimento da rejeição e a raiva começa a crescer. É a rejeição da raiva. Quando eu era criança, meu pai estava bêbado e me abandonou na casa de uns parentes. Como faço para não sentir raiva? Eu vejo injustiça, a injustiça da raiva vai aflorando. Então, quando a gente está diante de uma injustiça, né? Quando a gente vê a injustiça, né? Ou lembra da nossa criança que foi abandonada, ou vê uma injustiça com algo, com alguém, primeiro se cria esses personagens. Então, eu sou a pessoa justa e a outra pessoa é a pessoa injusta. Eu sou o bem e a outra pessoa mal. Crio o personagem. Depois eu fico cega. Eu fico cega para as vezes que eu fui injusta e fico cega para as vezes que aquela pessoa foi justa. Então, quando eu tô vendo aquela pessoa, vamos supor, a versão desse pai bêbado, né? Que o pessoal que trouxeram aqui. Quando eu tô vendo esse pai bêbado, eu não tô vendo as vezes que ele tava sóbrio. Eu não tô vendo as vezes que ele tava dando o melhor dele. Eu não tô vendo as vezes que ele trabalhou até de madrugada pra cuidar do meu sustento, da minha segurança. Então, quando eu tô olhando pra pessoa naquela faceta, eu não vejo as outras. É como se... Enfim, é como quando você está dirigindo, vamos supor que você está dirigindo,
se você olha o celular, ou se você está ouvindo uma música, às vezes você perde a noção da visão. Então, às vezes, quando a gente foca numa coisa, a gente perde o foco de outra. Então, aí tem essa cegueira. A gente esquece que a gente também erra, que a gente também já fez cagada, que a gente também já foi injusto. Que a gente também, né? A gente esquece disso, que a gente também já abandonou, né? Coisas, pessoas, que a gente já foi indiferente a muitas pessoas. Quantas vezes a gente passa na rua e a gente é indiferente a muitas pessoas, né? A gente esquece isso, mas a indiferença do outro parece, não, essa pessoa é indiferente. Eu sou uma pessoa que tem compaixão, a outra pessoa que é indiferente. Então, primeiro vem essa cegueira. E aí a terceiro funil que vai reduzindo a nossa realidade, que vai deixando a gente presa, é esses referenciais. Então a gente vai colher coisas no passado para fortalecer esse personagem que eu tô criando. Não, essa pessoa, não, esse homem, esse pai, ele realmente era ruim. Porque ele fez isso, isso, isso. Então a gente vai catando no passado. É como se a gente fosse um advogado de acusação. Assim. A gente vai catando no passado provas para provar que aquela pessoa é ruim mesmo. Então a gente vai catando esses referenciais. Ou a gente também vai catando referenciais de dor nossos. De vez que a gente foi rejeitado. E aí a gente vai ficando com mais raiva ainda. E aí, né, quando a gente tem esses referenciais, existe aí o quarto funil, né? Aí eu tenho o quarto funil, né? Tem uma teimosia. Então, aí, por mais que eu vejo, eu consigo ver que eu construí essa raiva, que eu construí esse personagem, eu consigo ver que eu me fixei nos pontos negativos, e me vi como eu boa e o outro ruim. Eu consigo ver isso, mas existe uma teimosia que diz assim, ainda assim eu sinto raiva, ainda assim aquela pessoa é errada. Então existe uma teimosia, uma coisa que segura, e aí a gente perde a noção do todo e o nosso corpo fica todo contaminado, de raiva. É engraçado. Eu moro aqui numa comunidade budista. E aqui tem um templo. Então, assim, e nesse templo tem uma série de oferendas que a gente coloca de manhã, que são copinhos de água, que a gente coloca água nesses copinhos, né? E aí a gente vai mentalizando coisas boas nesses copinhos, né? E são 70 copos, né? Você vai enchendo aqueles copos, são muitos copos, né? E aí tem um dia que é o meu dia de montar o altar, né? Aí eu tava montando esse altar das oferendas e naquele dia eu tava com raiva. Veio uma raiva de uma pessoa, veio uma cena na minha cabeça e me veio uma raiva. Aí quando eu percebi, eu tava batendo um copinho no outro, tava derrubando água pra fora, tava sujando a cama. Porque quando a gente tá com raiva, gente, o nosso corpo tensiona, a gente perde a atenção do presente. Olha aqui, ó, o pessoal trazendo, ó, meu rosto até queima quando estou com raiva. Isso modifica toda a nossa composição. A gente fica envenenado com um monte de hormônio. Aqui eu começo a gritar, o pessoal trazendo aqui. Então, a gente vira bicho. Então a gente é sequestrado por um estado de bicho. Assim, eu lembro quando eu fazia mediação de conflito, eu fazia mediação de conflito de família. Então, quando eu era advogada de família e eu trabalhava como conciliadora, às vezes as pessoas, principalmente quando tem um amor decepcionado, né? Quando a pessoa era casada, se separa, aí o ódio é maior ainda, porque tem muito amor decepcionado. Quanto mais amor, mais ódio. Quanto mais a gente amou alguém, quanto mais a gente tem expectativa, mais a raiva a gente tem. Porque é um amor decepcionado que vem. Então, é uma coisa instintiva, né? E aí eu lembro que as pessoas, elas se olhavam, com o olhar que elas iam se atacar. Aí às vezes eu tinha que chamar a pessoa e falar assim, não olha pra mim, não olha pra ele, olha pra mim. Porque quando a pessoa olhava pra mim, eu era uma pessoa neutra. Então assim, a pessoa olhava pra mim, ela não tinha referenciais de histórias comigo. Mas quando ela olhava pro ex-parceiro, vinham várias histórias referenciais e a pessoa ia montando aquele personagem
e aquela dualidade toda. Isso vai sendo construído, gente. Só que essa construção, ela vai ganhando uma solidez a nível de energia também. E até o nosso corpo vai se modificando. Então a gente vai construindo a nível de mente, e isso vai trazendo na nossa energia essa construção dessa raiva. A gente tem referenciais da nossa família também. Então às vezes a pessoa tá trazendo uma característica que já era difícil pra gente da nossa família. Então aquela pessoa tá trazendo alguma coisa que já é difícil pra mim. Uma característica que pra mim é difícil de digerir. Ou algo que pros meus valores é algo muito errado. Que me toca num lugar sensível. E aí isso vai modificando a gente a nível de energia, de fala, de corpo. Então o corpo vai se tornando uma prisão tensa, rígida. E a gente vai brotando um fogo que queima a gente por dentro. E aí também pode vir grito, né? Vem esse grito por algo que não está sendo ouvido. E aí, quando a gente é tomado, a gente perde totalmente a visão de tudo. A gente esquece tudo que está em volta. A gente esquece tudo que está acontecendo. Foi sequestrado. E aí, é triste por quê? Porque essa pessoa, ou essa situação, que nem é uma situação boa, uma situação frustrante, tá nos sequestrando da nossa vida. Às vezes tem coisas boas acontecendo, oportunidades aparecendo, e a gente nem tá vendo. Porque ainda tá presa nesse passado. E esse passado geralmente é com alguma pessoa que a gente amou muito. Porque quando a raiva é muito intensa, é uma pessoa que a gente gostou muito. Que a gente tinha, assim, uma expectativa, a gente idealizou que aquela pessoa fosse diferente. Idealizou que aquela pessoa fosse mais madura, que aquela pessoa fosse mais companheira, e de repente aquela pessoa se mostrou de outra maneira. E tem pessoas que idealizam coisas da gente também, e a gente não consegue satisfazer essas idealizações, não é? Só que quando a gente está com raiva, a gente não vê isso. Então como que eu faço para ultrapassar a raiva? Então quando eu estiver com raiva, então agora, durante a live, pode ser que tenha vindo para ti alguma memória, alguma pessoa, alguma situação que te deixa com raiva, né? Seja um ex-parceiro, seja um pai, uma mãe, alguém que trabalhou contigo, um irmão, enfim. Pode ser que tenha vindo. Então, primeiro, eu vou aproveitar essa raiva e vou usar essa raiva como um método de autoconhecimento. Sempre, já que eu tô com raiva e que isso está me tomando a minha atenção, então eu vou usar isso como uma maneira de eu me liberar, de eu me conhecer melhor, de eu conhecer a minha potência. Qual que é essa potência? Essa potência criativa. Porque para eu criar esse filme de terror, esse filme de raiva, esse filme de dramático, eu preciso de uma mente criativa que cria esses personagens, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá trazendo aqui, ó. Isso, eu perdi o emprego, as pessoas foram injustas, faziam pouco e a raiva foi aflorando. Porque se uniram como um Big Brother para me tirar. Então olha como isso vai se construindo. Então eu já imagino aquelas pessoas, eu vejo elas numa característica, elas injustas. Eu não vejo outras coisas nela. Eu vejo eu me fixo nesse fato. Elas foram injustas. Então eu já coloco um rótulo nelas, injustas. E aí eu crio ou repriso na minha cabeça essa imagem delas se juntando para me excluir, para me rejeitar. Aí vem as marcas de rejeição que já são ativadas ali nessa história, né? Aí vem aqui também trouxe aqui para nós. Eu fiquei com raiva por todo o esforço que eu fiz. A gente fica com raiva pela energia que a gente depositou, pelo carinho que a gente colocou, pelo esforço que a gente fez.
E aí parece que as pessoas fizeram um esforço para te tirar, mas não te tiraram, porque tem algo teu que ainda tá lá, que ainda tá ali. Só que a gente não percebe, gente, que tem coisas que as pessoas fazem contra a gente que não nos machucam. E outras que machucam muito. Mas isso não tem a ver com aquilo que a pessoa faz. Tem a ver com os nossos referenciais anteriores. Tem a ver com aquilo que aconteceu antes. Sim, tem vídeo aqui sobre rejeição e abandono também. Porque assim, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, me chama de burra, isso não me toca. Porque durante a minha infância, eu fui muito validada como uma pessoa inteligente. Eu jogava xadrez contra 30 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, se a pessoa me chama de burra, isso não me atinge. Mas tem outras coisas que se as pessoas falarem, vão me atingir. Por quê? Porque vai tocar em referenciais, em dificuldades minhas. Então, a raiva, na verdade, ela mostra uma fragilidade nossa. É uma excelente oportunidade. Eu adoro para mim quando o cliente para mim chega com raiva, porque ele sabe que tem algo dele ali. A raiva mostra uma fragilidade nossa. Se eu tô com raiva, porque tem alguma coisa frágil em mim que a pessoa tocou. Aqui é o pessoal trazendo aqui, ó, me irrito quando me chamam de feia. Então, às vezes a pessoa ela tocou, quando ela fala feia, ela tá pegando ali num ponto de fragilidade. Às vezes tem referenciais lá do passado que doem quando traz a questão da feia. Talvez isso é uma incerteza se de fato sou bonita ou não, né? O que é ser bonito, né? Qual que é o referencial de ser bonito? O que é uma pessoa bonita? Aqui trouxeram uma pergunta. E como fortalecer essa fragilidade? No sentido, né, de suprimir, lidar, né? Então, primeiro, eu tenho que repousar na minha natureza que está criando isso. Porque, veja, gente, ó. Se a pessoa... É o exemplo que deram, né? Que o pessoal do trabalho se juntou para tirar ela do trabalho. Tá. Vamos supor que as pessoas de fato fizeram isso, de fato. Se juntaram para tirar alguém do trabalho. Para excluir alguém. Tá. Elas fizeram isso uma vez. Mas às vezes que você repassou isso na cabeça, que você criou isso na sua tela mental, já foram 300 vezes. Então você se tirou várias vezes. Então aqui eu preciso olhar que tem um aspecto criativo que está pegando um fato e está reproduzindo ele em várias telas na minha cabeça. Eu estou pegando referenciais internos e construindo aquela raiva e fazendo aquilo virar um monstro. Virar uma coisa gigantesca. Então aquelas pessoas que estão na sua mente são pessoas de sonho. Quando você vê uma pessoa na tua mente, é uma pessoa de sonho. Aquela pessoa não é daquele jeito. Você está vendo uma imagem. Talvez essas pessoas que você está lembrando do passado, elas nem estejam mais da maneira como você a vê. Por exemplo, os pais nossos. A gente se fixa numa coisa que nossos pais fizeram ou não fizeram, né? E os pais já mudaram um monte. Eles já são outras pessoas diferentes. E a gente está fixado naquilo, naquela coisa que ele falou naquele dia. A gente não muda muito? Não é assim com a gente? Não sei com vocês, mas esse ano, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era no passado. Eu não sou mais a mesma pessoa. Então, se por acaso você está assistindo essa live e você está com raiva, se teve alguma situação que você ficou com raiva de mim, tem que se atualizar, porque eu já sou outra pessoa. Você tem que ter outros motivos para ter raiva, porque eu já sou outra pessoa. Olha aqui, ó. O pessoal trazendo aqui, meu pai até já faleceu. Liberar da mente e desapegar do pensamento. E eu lembrando do abandono.
Então, assim, às vezes a pessoa já faleceu, a pessoa já não é a mesma, a pessoa já tem reencarnado em outra e você ainda tá com a raiva. Então, assim, você pode ter experiência de abandono, né? A criança que se sentiu abandonada uma vez, mas as outras vezes que você reproduziu aquilo na sua cabeça, aquele filme, é você se abandonando todas aquelas vezes. Então, vamos supor, a mãe lá esqueceu a criança no supermercado e a criança se sentiu abandonada. Então, a criança se sentiu abandonada, ela teve uma experiência. Mas às vezes que a criança se reproduziu na cabeça dela, aí foi ela mesma. Que nem teve um assalto. Teve um assalto que aconteceu, eu fui facilitar um grupo de meditação, que era 5 horas da manhã, era bem de madrugada. E aí, como era de se esperar, em algum momento eu fui assaltada. Então, eu estava andando de bicicleta para facilitar esse grupo de meditação. E era no centro da cidade, né? Porque eu morava na cidade. E aí eu fui assaltada e me bateram. Aí beleza, eu apanhei. Mas assim, eu apanhei uma vez só. Mas aí toda vez que eu saía de casa, durante um período, eu sentia medo de apanhar de novo. Aí passava a imagem na cabeça de eu apanhando. Então assim, eu apanhei uma vez. Mas as outras vezes que passou na minha cabeça, fui eu batendo em mim mesma. As outras vezes fui eu que apanhei de mim mesma, entende? Então, por isso que é importante a gente olhar a maneira como a gente tá. E cada pessoa, gente, tô falando aqui de uma maneira muito geral, mas a tua situação em específico, ela é importante ser olhada com uma certa atenção. Para ver a maneira como essa raiva foi construída, como ela se sustenta com referenciais do seu passado. Porque para a raiva se manter, você precisa sustentar ela. Eu preciso, tipo, pegar um prato e ficar sustentando o prato, girando ele. Então, assim, eu preciso ver como que você sustenta essa raiva, com que referenciais você usa para sustentar isso. Porque daí a gente pode ir desconstruindo isso. Não é para você ser uma pessoa boazinha, para você ser uma pessoa pacífica. Não, é para você ser uma pessoa presente. Para você conseguir estar na tua vida agora. Senão a pessoa já morreu, o relacionamento já acabou, e aí você ainda tá lá. Você ainda tá agarrado àquela situação, né? E se abandonando em mundos de sonho, e se excluindo em mundos de sonho. São mundos de sonho. As memórias, gente, são mundos de sonho. Para desconstruir isso, você precisa contemplar essa natureza que está construindo. Eu preciso ver como que eu construí para desconstruir. Imagina que você que nem... Eu ganhei um armário de montar. Tá? Então eu ganhei um armário que você vai encaixando as varetas e você monta o armário, tipo uma barraca, assim. E aí ele vira um armário. É ótimo, porque às vezes eu tô de mudança, eu tô em trânsito, é melhor ter um armário mais fácil. Então, assim, eu assisti um manual de como montar. Se eu quiser desmontar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o trajeto... Eu vou fazer o trajeto contrário. Então, para eu conseguir desconstruir, eu preciso ver como que eu construo. Aqui eu dei algumas dicas para vocês de como que a gente constrói. Os personagens que a gente cria, as coisas que a gente se fixa. A gente dá um zoom numa memória. A gente esquece tudo o resto. É como, vamos supor, se tivesse aqui uma maionese. Imagina que eu fiz uma maionese que tem batata, ervilha, milho, uma maionese cheia de coisas, né? Aí, às vezes a pessoa ela se fixa, tipo, ela olha a maionese, ela se fixa na azeitona e fala assim, eu odeio azeitona. Então, assim, às vezes a gente dá um zoom numa coisa e a gente perde todo o resto. A gente perde todo esse resto. A raiva faz isso. Ela gera uma aversão que faz gerar uma cegueira. Só que na hora que a gente tá na cegueira, a gente não percebe. Parece que o mundo tá completo. Parece que a gente tá vendo a realidade. Porque como a raiva tem muita energia, eu fico vitalizada. Então parece que eu tô na vida, que eu tô vendo a realidade com a raiva. E não é isso. Quando você tá na raiva, você tá na cegueira. Quando você tá na raiva, você já entrou no funil. Você já perdeu. Perdeu a visão de todo. Você perdeu a visão de ti mesma. Perdeu a visão do outro.
E nem sempre é fácil, gente. Não é fácil, porque às vezes, quando é uma raiva que tem muitos referenciais atrás, tem uma fragilidade forte ali que está sustentando essa raiva, não, às vezes não é uma coisa assim que a gente consiga se resolver sozinho. A gente precisa de ajuda. Então, até trouxeram aqui, ó. Tem pessoas que nos provocam raiva porque gostam de se alimentar da raiva. Então, assim, se a pessoa joga uma isca pra gente, a dinâmica só vai acontecer se a gente morder a isca. E a gente só vai morder, então a gente precisa saber quais são os nossos pontos fracos. Então, se você tem uma raiva, se tem algo que te toma, entre em contato comigo. Vamos marcar um atendimento inicial, né? Pra gente olhar pra isso, pra você não ficar sendo sequestrada à toa, né? Tem tanta coisa acontecendo bonita, tem tanta coisa linda acontecendo, tem tantas maneiras que você pode expressar a tua vida, que você pode trazer benefício para as pessoas, que você pode se divertir, tem tantas coisas que você pode degustar na vida. E ainda tem essa situação de uma pessoa que nem tá mais aqui na tua vida. De um trabalho que você nem ganha mais salário, você tá sofrendo com isso ainda. Então, gente, às vezes as pessoas elas têm uma coisa de investir em curso e não investir em terapia. Só que assim, o tempo que você tá gastando, a energia psíquica, a saúde que você está gastando com a raiva, essa prisão da raiva, ela está limitando todos os aspectos da tua vida. Ela limita as tuas relações, ela limita a tua vida financeira, ela limita a tua saúde. Uma pessoa com raiva, quando você é raptado, o teu olhar ele sai do presente. Assim, e aí a tua vida presente para de funcionar. Ela funciona mais ou menos, sabe? Quando o teu olhar está sequestrado no passado, o nosso olhar não consegue ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar no passado e no presente ao mesmo tempo. Então, quando eu olho para o passado, tipo, a pessoa está aqui. De repente, ela começa a olhar para o nada. Não é que ela está olhando para o nada, ela está olhando para o passado. Quando ela está olhando para o passado, ela não está vendo o aqui. Aí, às vezes, esse aqui tem uma parceria profissional, tem um cliente que ela não está vendo. Você perde o fluxo de vida. Você perde o que está acontecendo. Você perde a festa. Você perde a festa toda, a vida é uma festa, tá perdendo a festa. Com essa raiva besta. Que não é besta, é profunda. Só que precisa ser olhada. Não perca a festa, gente. A vida é maravilhosa, tem tanta coisa para degustar. Você tá aí nesse passado, com essa pessoa que você nem gosta, presa num sonho ruim. Tá presa num sonho ruim, gente. A raiva é uma prisão num sonho ruim. Olha aqui, ó, até tô falando assim, ó, sim, eu perdi uma oportunidade porque eu não vi o e-mail, eu estava cega. Na cegueira a gente não vê. Tem tanta coisa linda acontecendo, a gente não vê. E às vezes as coisas que a gente está buscando já estão aqui, só que na cegueira a gente não vê. Então, vale, assim, gente, vale a pena você depositar um interesse na tua vida em tirar essa cegueira. Deposita um tempo da tua vida nisso. Coloca isso, te libera. Você não precisa viver na cegueira. Se você reparar, as pessoas que têm melhor performance, pega as pessoas que você admira. Uma pessoa que você admira muito. Você vai ver, essa pessoa não fica perdida no passado. Ela está presente, ela está atenta. As pessoas que realizam, elas estão atentas, elas estão no aqui e no agora. Eu falo em prosperidade às vezes. Gente, e o mínimo, a única coisa que você precisa para prosperar, a única coisa, é você estar aqui no agora. Se você estiver aqui agora, você já está recebendo, você já está desfrutando, você já é próspero. As pessoas ficam focando em crenças limitantes e tal. Tem crença limitante sim, mas assim, o mais importante é estar presente. Pode perceber, qualquer pessoa que está presente, ela prospera. Se ela está aqui, no agora, ela está olhando a vida como ela está acontecendo, e ela não está reclamando, ela está buscando solução,
ela prospera. E a gente tem essa ideia, né, de levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Isso é uma coisa bem brasileira, né? Só que tem raiva, gente, que vem de questões muito profundas. Vem de lutos, vem de perdas, vem de coisas que são muito caras para nós. Então, às vezes a gente quer resolver sozinho e nem sempre dá. Então, se você tá há muitos anos querendo resolver sozinho uma raiva, não vale a pena. Vamos olhar para a raiz disso. Não perca mais tempo com isso. Gente, se a gente morrer amanhã, melhor que a gente morra em paz, né? Que a gente morra com o coração em paz. Pouco vai importar o tanto de dinheiro que a gente tem no banco, vai importar se o nosso coração está em paz ou não está. Então vamos sair desses funis aí que faz a gente ficar um corpo tensionado, uma prisão psíquica tensa, um maxilar duro. E vamos ir para um corpo de paz, um corpo de relaxamento. Se você está em paz, se você está com um coração que as pessoas têm lugar dentro dele, não importa onde você esteja, a situação que você esteja, vai estar bom. É uma liberdade interna. A liberdade interna é mais valiosa que a externa. Porque, veja, a pessoa ela pode estar numa praia linda. Ela pode estar lá no reino dos deuses, num palácio. E se ela está remoendo uma raiva, ela não está no palácio. Ela está remoendo a raiva. Uma pessoa pode estar com uma vida super simples, mas ela pega uma plantinha e ela degusta aquela planta, e ela acha linda aquela planta, e ela tá... E a mente dela tá expandida. Então a liberdade interna, ela é muito mais valiosa do que ficar adquirindo trocentos bens. Pode ter um monte de bem. Pode ter várias casas na praia. Mas não adianta nada você estar na casa na praia, mas dentro da tua cabeça você está remoendo um negócio lá de trás. Não faz sentido. Então esse é o meu convite. Não deixa para depois. Dá o primeiro passo hoje. Me manda um direct. Fala, eu quero sair disso. Me dá um caminho. Tem um atendimento inicial que eu faço que a gente já vai na raiz da coisa. Eu não perco tempo, gente. Minha vida é importante também. A gente vai para a raiz da coisa. A vida é agora. A gente está vivendo hoje, mas a gente não sabe se vai acordar amanhã. Então, um grande abraço para vocês e parabéns por terem permanecido aqui na live. E se tem alguma coisa que você quer olhar, me manda uma mensagem. Não deixe para depois. Um abraço para vocês.